carro flex é aquele que aceita como combustível tanto a gasolina quanto o álcool, ou uma mistura dos dois. A primeira versão flex de automóvel foi o Ford Modelo T, produzido e vendido mundialmente entre 1908 e 1927. Na época, a gasolina prevaleceu devido ao baixo custo do petróleo em vários países. Mas a partir da Segunda Guerra Mundial vieram as crises do petróleo e o produto começou a ficar escasso em muitas regiões. No Brasil, o governo implantou nos anos 70 o programa Proálcool para diminuir o uso da gasolina e incentivar o consumo do etanol produzido a partir da cana-de-açúcar. Há cerca de 10 anos que a produção do carro flex ganhou força no país. Hoje, 85% dos carros produzidos no Brasil são flex, um total de 60% da frota circulante. Mas será que os proprietários de carro flex sabem qual combustível compensa mais, o álcool ou a gasolina? E na hora de misturar os dois, qual o percentual que pesa menos no bolso? São muitas as dúvidas, mas a maioria dos consumidores acaba abastecendo aleatoriamente, sem fazer nenhum cálculo. Mas existe sim uma continha que leva o consumidor a economizar na hora de abastecer o carro. Divide-se o preço do litro do álcool pelo preço do litro da gasolina. Se o resultado for maior que 0,7, é mais vantajoso abastecer com gasolina. Se for menor que 0,7, fica mais econômico usar o álcool. Se quiser a resposta em percentual, como vai estar nos postos de gasolina, é só multiplicar por 100. Fomos verificar no posto e constatamos que, neste dia, era melhor abastecer com gasolina, porque a diferença entre os dois combustíveis era superior a 70%. Este cálculo se justifica porque o poder calórico da gasolina é superior ao do álcool. Portanto, o carro movido a álcool consome 30% mais combustível em condições idênticas. Na combustão da gasolina, ela libera em torno de 910, 960 quilocalorias de energia. E a combustão do álcool, na mesma proporção, vai liberar na faixa de 6.000, 6.100 quilocalorias. Ou seja, é um combustível mais calórico, ou seja, libera mais energia do que o álcool. Você colocar 1 litro de gasolina, você vai ter mais energia do que 1 litro de álcool. Por exemplo, 1 litro de gasolina você pode rodar em torno de 10 km. 1 litro de álcool você vai rodar somente 7 km. Para facilitar a vida dos consumidores e evitar que se faça o cálculo toda vez que for abastecer o carro, o deputado Rodrigo Novaes apresentou um projeto de lei que foi aprovado pela Assembleia e está em vigor desde novembro de 2012. A medida determina que os postos revendedores de combustíveis coloquem cartazes em locais visíveis ao consumidor, informando o valor em percentual do preço do etanol hidratado, o álcool, em relação à gasolina. No ano de 2012, 85% dos automóveis vendidos no Brasil, ofereciam justamente o motor bicombustível. Diante disso, a gente achou que seria importante, como de fato é, dar a alternativa ao consumidor, mas de uma maneira transparente, de uma forma que o consumidor possa escolher qual o combustível melhor, mas também qual aquele que custa menos, a relação custo-benefício, o que é que seria melhor para ele. Então, a gente vê o álcool mais barato que a gasolina, mas a gente não sabe, de acordo com o consumo do nosso automóvel, qual combustível vale mais a pena. A questão da gasolina é a questão da economia, No carro aqui, a economia é muito maior do que o álcool. A gasolina é totalmente diferente. A gasolina, o quê? Esse meu carro foi uns 12 quilômetros, certo? Se eu botar 50 de gasolina, eu vou rodar muito mais do que no álcool. O álcool aqui não tem fundamento para mim. O vice-presidente do Sindicombustíveis, Américo Barbosa, apoia a iniciativa do parlamentar e não vê nenhum problema para os postos de gasolina seguirem a determinação. Isso não traz nenhuma sequela para o dono do posto ou para o revendedor, de um modo geral. Ou seja, isso é uma campanha apenas de esclarecimento para o consumidor e tudo aquilo que realmente o sindicato acha que vem para beneficiar o consumidor de um modo geral e os revendedores, a gente acha que seja válido para a população.